Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, para as sustentações orais, inicia-se pelo doutor Ivan Moraes Ribeiro, que fala pelo reclamante Antônio Tavares dos Santos Neto. O advogado posiciona-se na tribuna ao centro, de frente para o presidente. Bom dia, excelentíssima Corte. Bom dia, excelentíssimos ministros. Bom dia, excelentíssima Procuradora-Geral da República. Bom dia, colegas advogados e todos os demais presentes. Hoje, sobre a graça e proteção divina, sustentarei oralmente nesse processo na reclamação 25537. Bom, primeiramente, contextualizar esse caso, que é muito importante, ainda mais atualmente. As batalhas virtuais contra o cyberterrorismo e ataques de inteligência começaram. Chegamos ao ponto, excelentíssimos ministros, que não podemos mais ficar no passado. O ponto agora de contexto que nos chama a atenção e que deve ser ressaltado neste caso são os cyberataques, são os ataques de inteligência que podem prejudicar interesses federais, prejudicam instituições, prejudicam a ordem pública e podem chegar ao ponto de prejudicar e colocar em xeque a própria democracia. Hoje, nós temos os poderes julgamento conjunto sob ataque constante em todo o mundo e precisamos, ação cautelar, o Estado precisa dar uma resposta e agravo a tudo na isso. reclamação Eu lembro muito bem 26745. como começaram a surgir os aplicativos, a era dos aplicativos. Caso envolvendo a Operação METES da Polícia Federal em investigação no Poder Legislativo Federal. Assustado. A seara do direito reagiu de modo conservador, mas ali ficou claro que a partir daquele momento nós estaríamos vivenciando um novo paradigma. Hoje não temos mais ataques terroristas com avião. Hoje os ataques que existem são ataques de inteligência. Em uma clara, muitas das vezes técnicas utilizadas, entre aspas, queima de reputação. É importantíssimo que esta Corte observe que o crime se modificou. A forma de atuação do crime se modificou. Nesse sentido, as ações de contra-inteligência do Estado são importantíssimas. São elas que vão preservar as instituições, são elas que vão preservar a democracia. Neste caso, todos os pedidos e argumentos da reclamação de usurpação de competência já foram expostos na petição, mas eu vou além. Eu vou além para entrar neste caso específico, porque a despeito de haver aqui uma transcendência do caso concreto, não podemos perder de vista o caso concreto em si. Cito essa semana palavras do Dr. Ney Belo ao expor com escopo Luma. Nós precisamos estar atentos ao que está entrando no direito penal. A esfera do direito penal está sofrendo uma crise da dogmática com influxos indevidos da politização, influxos indevidos de outras esferas. Precisamos estar atentos à dogmática penal, argumentos técnicos para análise dos casos. E é justamente com escopo em Luma, escopo nessa contextualização muito bem colocada por diversos doutrinadores no mundo inteiro, que eu trago uma análise sistemática do caso em foco, sobre um viés de dogmática penal. Primeiramente, sobre o espectro da teoria do crime, teoria do delito, primeira esfera sobre o viés finalista, analisa-se aqui o fato típico, a ação desses policiais. Esses policiais em nenhum momento possuíram conduta, a conduta que é do Estado. Eles estavam representando o Estado a todo momento. A todo momento. E mesmo que se analise que houve conduta sobre um viés causalista, não houve dolo, não houve uma conduta direcionada a um crime. Não há possibilidade, eles estavam sob as vestes do Estado, atuando através de ordens de missão, documentadas. A sua atuação está com base no que determina suas atribuições em ato normativo de primeiro grau. Não tem a possibilidade aqui, excelências,
de ter havido uma conduta voltada para qualquer tipo de crime. Eles estavam, sim, se vestindo das atribuições do seu cargo. Trago à baila a teoria do alemão Otto von Guericke, que fala sobre a teoria do órgão em termos de responsabilização civil. Ele estava, mutatis mutandis, vestindo as atribuições do seu cargo. Não há crime, não há conduta direcionada, com dolo direcionado a um fim criminoso. Numa segunda esfera da teoria analítica do crime, não há antijuridicidade. Se houvesse que, por reforço argumentativo, conduta direcionada caso a um fim envolvendo doloso, a Operação METES da Polícia Federal haveria aqui, em investigação logicamente, uma no cláusula Poder excludente de Legislativo estupro. Federal. Mas mesmo que considere que não houvesse esta causa, partindo-se para a teoria, para a Sustentação análise da oral por culpabilidade, Ivan Moraes e me Ribeiro. apego aqui a esta questão, porque é importante a dogmática penal trazer de volta para sustentações orais, para decisões, não haveria a possibilidade de ter culpabilidade. Nesse sentido, destaco o próprio Senado Federal, a mesa do Senado Federal, em petição própria, afirmou, abre aspas, as condutas em comento são efetivamente legais e regulares. A pretensa ilegalidade, ora sustentada, lamentavelmente pelo parquê, não encontra nenhum respaldo nos fatos. Os servidores públicos atuaram dentro dos limites legais definidos no regulamento. Porque o que poderia, por um acaso, e além para a responsabilização criminal, é se o servidor tivesse atuado além das suas atribuições. Mas o que temos nos autos até agora são ordens de emissões documentadas. Temos um regimento que os rege, que os disciplina, dizendo expressamente que os procedimentos de varredura são parte das atribuições do servidor. E temos mais. Se fôssemos analisar sobre um viés funcionalista, não trouxe a atuação desses policiais nenhum risco ao bem jurídico tutelado. E por um motivo que eu considero principal neste caso. A força policial e a Lava Jato foi avisada. Isso está num documento, num boletim de ocorrência. O diretor da Polícia do Senado avisou a força policial, ao MP, Ministério Público, da Lava Jato, representante aqui em Brasília, que essas varreduras aconteceriam. Nós temos o boletim de ocorrência, comunicado em 5/7/2016, presente nos autos, abre aspas, na conversa ficou acordado entre o representante da PGR e o da Polícia do Senado que, uma vez detectado qualquer dispositivo de vigilância técnica, este deveria ser apreendido e custodiado provisoriamente com vistas a ser providenciada a imediata comunicação ao Procurador-Geral da República. Houve uma clara comunicação. Não há a possibilidade aqui, nem mínima, do acontecimento de qualquer tipo de crime. Se levanta que poderia acontecer uma obstrução das investigações, então como é que tem um documento aqui falando que a própria investigação foi avisada? E digo mais, nenhuma escuta da Polícia Federal foi encontrada nos endereços. Nenhuma. Mutatis mutandis, o Supremo Tribunal Federal, em notícia veiculada em 2016, teve em um dos gabinetes do ministro apreendido uma escuta ilegal. Fico imaginando o ministro justamente solicitando essa varredura, que é um procedimento legal. O servidor, que é um súdito, que é um servidor, um súdito, presta serviços a essa corte, ou a qualquer órgão de cúpula, assim que recebe essa ordem de missão, ele não vai chegar no gabinete do ministro e perguntar se esse ministro está sendo alvo ou não de uma investigação, porque se estiver sendo alvo de investigação, não posso fazer essa varredura. Isso está dentro das atribuições do servidor. É irrazoável, desproporcional exigir que o servidor público, dentro das suas atribuições, perceba, ele não está agindo com conduta pessoal.
Julgamento dentro das suas conjunto, atribuições, ação chegam cautelar ao ministro e pergunte se o ministro 4297 está e sendo alvo agravo de na investigação, porque se ele reclamação estiver sendo alvo, ele não vai fazer aquela varredura. 26745. Não, ele tem que cumprir a ordem. A ordem não é manifestamente legal, tem presunção de legitimidade no ato normativo que disciplina a conduta dele. Não é manifestamente legal. É razoável exigir isso do servidor. E mais, em termos de análise econômica do direito, estar se dando a mensagem para todo servidor do seguinte: cuidado com medidas de contra-inteligência. No momento em que é crucial, em que Caso o Estado envolvendo a Operação invista METES em da medidas Polícia de Federal contra-inteligência em investigação no para a Poder preservação Legislativo da Federal. própria instituição. A respeito Sustentação de toda a oral discussão feita da pelo reclamação advogado estar Ivan presente Moraes aqui ou não, Ribeiro. da separação dos três poderes e tudo mais que possa acontecer de transcendência em relação ao caso, não podemos nos perder em relação ao fato em si. O fato em si aponta para uma coisa apenas: é impossível ter crime aqui. É impossível. E isso é um dos pedidos que a defesa também faz. Anulação com base nessa prova colhida de forma ilegal, porque é muito simples para o delegado solicitar essa medida contra os policiais, sendo que as ordens de missões partem dos deputados. As maletas que foram apreendidas possuem dados técnicos dos investigados. Então, se por um acaso, muito simples, vamos utilizar a jurisprudência pacífica do Supremo, que o encontro fortuito de provas justificaria manter aquelas provas ali. O delegado pode pensar assim. E os deputados e os senadores ficariam como? Com esse suposto encontro fortuito de provas? Claramente, de forma indireta, os deputados e senadores são afetados, sim. Os servidores que laboraram e prestaram serviço estavam ali a ordem, a mando dos senadores e deputados. Aquelas maletas ali possuem dados, informações, de forma em que não é só ilegal por uma falta de autorização do Supremo, como foge, com todo respeito, a opiniões divergentes de qualquer técnica de dogmática penal aqui. Um caso de legítima defesa em que temos filmagens em câmera e câmeras, é possível que um delegado nem prenda a pessoa. Estamos tratando de um caso em que a análise de qualquer fato, qualquer esfera, qualquer ponto que se analise não há crime. Nós estamos emparedando, e essa foi a sensação dos investigados presos, investigados que possuem uma conduta exemplar, elogios de diversos órgãos pelo país, dão aulas de contra-inteligência para o país inteiro, para todos os órgãos, foram presos porque estavam exercendo sua função. Presos porque estavam exercendo sua função, sem antecedentes, conduta ilibada, funcionários íntegros, foram presos, tiveram sua vida exposta. Os filhos não puderam nem ir para a escola porque os pais foram presos. O Estado precisa entender que a contra-inteligência tem que ser primada. Não se pode colocar no paredão funcionários íntegros, a mando do Estado, defendendo as instituições, os órgãos de cúpula desse país e a própria democracia, com um argumento de politização. Porque se falar em Lava Jato hoje em dia, é crime. E aí eu finalizo lembrando Luma. É necessário que haja dogmática penal e os argumentos técnicos sejam primados em toda decisão, impedindo a politização da jurisdição, bem como a judicialização da política. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Ivan. Agora, pelo assistente mesa do Senado Federal, falará o doutor Fernando César Cunha. O advogado posiciona-se na tribuna ao centro, de frente para o presidente Toffoli.